crânio é uma construção rígida, composta por diversos ossos. A maioria deles é pareada uns aos outros. A principal função é envolver e proteger o encéfalo e os órgãos sensoriais de visão, olfato, audição, equilíbrio e paladar. Além disso, o crânio incomoda parte dos tratos respiratórios e alimentares superiores também. As projeções ósseas formam os pontos de fixação para as musculaturas facial e mastigatória. Os ossos do crânio são unidos firmemente por uma articulação chamada sutura. Aqui tem uma foto, né, explicando os ossos do crânio. Dá para... Será que pega lá? Tem aqui o osso incisivo, o osso nasal, aí tem a maxila, tem o osso lacrimal, o osso parietal, o frontal, o temporal e a mandíbula. Olá, meu nome é Jufito, vou apresentar sobre a coluna vertebral do topo. O topo vertebral é formado por conjuntos de vértebras unidas de forma linear e estável, porém não rígida. Elas são responsáveis pela proteção da medula espinhal, além de estarem associadas ao movimento de equilíbrio, postura e absorção de choque. Aí eu coloquei ali uma imagem, que ali ela mostra que o bovino tem 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas ou dorsais, 6 vértebras no lombrigo, 5 vértebras sacrais ou sacrum, 18 a 21 vértebras coaguíntimas ou caudais. E aqui está explicando onde fica cada uma das partes. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou falar um pouco sobre as costelas bovinas. As costelas bovinas são extremamente importantes para a sustentação e para a proteção dos órgãos do tórax. Elas são denominadas por costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Bovinos normalmente possuem 13 pares de costelas, pares que são medicamentados de forma esparsa, sendo 8 verdadeiras, que se conectam no externo, 4 falsas, que não se conectam no externo, elas se conectam nas articulações externais, e um par flutuante, que não se conectam em nenhuma estrutura. Aí aqui tem uma foto de um par de costela. Ali fica a cabeça, vamos dizer ali o colo, chamado de colo porque a tradução é pescoço no latim, ela fica no meio da costela, o tubérculo e a extremidade external que se articula com as cartilagens costais. Boa noite, gente. Meu nome é Rebeca, vou falar um pouco do externo bovino. O externo é como se fosse o assoalho do tórax. Ele é formado por 8 ossos, chamados estérnicos, e todos eles são unidos por cartilagens. Ele fica localizado na parede anterior ao tórax, que é bem embaixo e se unindo à costela. E a função principal dele é proteger o coração e o pulmão, que fica ali na região do tórax. Ele é dividido em 3 partes: o manubrio, o corpo e o processo tifoide. Vocês podem ver aqui na imagem, o corpo é formado por 5 ossos, o processo tifoide e o manubrio. Boa noite, gente. Eu sou a Silvia e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os ramos torácicos. Os membros são constituídos pela escápula, o número 1, a ulna rádio, os ossos carpais, os ossos metacarpais, as falanges e os sesamoides. E falando um pouquinho de cada, começando pela escápula, ela é constituída do símbolo escapular, que está ligado ao tronco, os músculos formando uma cisacórdia. Pode passar mais bastante. Ela tem um formato triangular e por isso é classificado como um osso plano. Dentre elas podem ser divididas pela parte fossa supraespinhal, a tuberosidade da espinha da escápula, a fossa infraespinhal, que é do lado do acrônio, o colo da escápula e a cavidade, o tubérculo supraorbital
divididas como a parte da fóvea articular, né, que é onde vai a parte do úmero, e logo após tem um espacinho. Tem um espaço interno entre a coluna entre o corpo da una e o rádio. Logo abaixo tem a cópula do rádio, que é a parte distal do rádio, e que vai se articular com os ossos carpais. Os ossos carpais são pequenos ossos, e no bovino são 2 fileiras que contêm 6 ossos, sendo que na fileira proximal tem os ossos escafoides, que é o radial, porque ele é ligado com um rádio, tá vendo? Então a gente dá o nome de radial. O similunar, que é um laranjinha lá no meio, que ele é entre o escafoide e o piramidal. E o piramidal, que é o ulnar, que é aquele laranja mais forte, que ele está ligado com a lua lá. Logo abaixo tem a fileira distal, que é o segundo e terceiro carpo, que também são fusionados, e o quarto carpo, que é aquele roxinho. O quinto, que é aquele roxinho, ele é chamado de psiforme, porque ele é um osso acessório. E eles estão ligados com o metacarpo. Os ossos do metacarpos, eles são considerados ossos comuns também. E na parte proximal e medial eles são fusionados, e já a extremidade distal é separada para a articulação das falanges. Eles são quadrangulares, e o quinto foi reduzido e se tornou um pequeno osso metacarpal, e os ossos metacarpos 1 e 2 eles são ausentes. Pode passar? Agora falando das falanges, os ruminantes eles têm 2 dígitos, né? Então são 2 ossos em cada falange, que tem a falange proximal, a medial e a distal. A falange proximal, ela é um osso maior, ele é mais comprido, e ele também é dividido entre as partes proximal, ele também tem uma parte proximal, uma base, o corpo e a parte distal. Aí logo depois tem a falange medial, que ela é um pouquinho menor que a falange proximal, sobre a segunda falange. É um pouco mais curta, mas também bastante similar à proximal. Já a falange distal, que é a terceira falange, ela é modificada para se adequar com o casco. Logo depois, mas ela também, ela exibe as fases articular, parietal e ciliar. Logo depois a gente vai falar dos sesamoides. Os sesamoides, eles têm o sesamoide proximal e o distal. O proximal, ele se articula entre o metacarpo e a falange. O proximal entre o metacarpo e a falange. Eles são 2 ossos em cada dedo. São bem grandes, 2 ossos bem grandes em cada dedo. E o sesamoide distal, ele é um osso entre cada dedo na parte distal da segunda falange com a terceira falange. A sesamoide proximal é de uma forma globosa,
e o parto nas fêmeas. E a pelve também tem papel de postura, na postura e na locomoção, no sentido de assegurar a transmissão eficaz da força dos membros pélvicos para o tronco. Fêmur. Ele é considerado o osso mais forte dos ossos longos, essa é a sua classificação. Podem se encontrar nele até 4 ossos sesamoides e nos tecidos femorais moles. O fêmur ele pode ser dividido em 3 segmentos básicos, que é a extremidade proximal com a cabeça, extremidade medial, que é o corpo do fêmur, extremidade distal com os cútilos lateral e medial. E é isso. As articulações. O tocante maior, ele proporciona a fixação para os músculos do glúteo, atuando como uma alavanca para esses extensores e produzindo a articulação coxofemoral. Depois a gente tem a articulação femopatelar e a articulação femotibial, e é responsável pela sustentação dos membros pélvicos. A patela. A patela é um grande osso sesamoide situado no tendão de inserção do músculo quadríceps femoral. Sua face articular se volta caudamente em direção ao fêmur e a sua face se volta cranialmente e é palpável sobre a pele. A patela é responsável por transmitir força e fixação para a extensão do músculo do joelho. No equino e no bovino, a patela se prolonga medialmente através da fibrocartilagem da patela. A fíbula. A fíbula pode ser dividida em uma cabeça proximal, um colo, um corpo e uma extremidade distal, ou maléolo lateral. A fíbula separa-se da tíbia por meio de um espaço intraósseo e conectando-se por tecido mole. Ela situa-se lateralmente à tíbia e em ruminantes nos bovinos, ela tem um corpo extremamente reduzido. A cabeça se articula com a tíbia e o corpo desaparece em direção à metade da perna. Promove a estabilidade do tornozelo e fornece pontos de fixação para os músculos. Na anatomia dos bovinos, ela ainda é classificada como osso longo. Tíbia. A tíbia contribui com a maior parte da formação femor-tibiopatelar. Ela tem como classificação osso longo, que eu tinha que falar, ali é a fíbula e aqui todo é a tíbia. A tíbia pode ser dividida em 3 segmentos também: extremidade proximal com a face articular para a formação da articulação femor-tibial, o corpo da tíbia, que é a extremidade medial, extremidade distal com a cóclea para a articulação do talos, e a tíbia nos bovinos desempenha diversas funções importantes como suporte natural durante a locomoção, fixação dos músculos e estabilidade. Tarso. Refere-se à região do tornozelo do bovino. Ela inclui diversos ossos tarsais e na anatomia dos bovinos é classificada como ossos púbicos. Desempenham um papel fundamental na sustentação do peso corporal, locomoção e absorção de impacto durante as atividades físicas do bovino. E os ossos tarsais eles incluem o calcâneo, que é o osso do calcanhar, o talos, que é o osso do tornozelo, o cuboide e os outros ossos menores. Os ossos do tarso eles estão dispostos em 3 fileiras. A fileira proximal é o talos e o calcâneo, a fileira média, o osso central do tarso, e na fileira distal, o osso tarsal 1, 2, 3 e 4. A articulação. A fileira proximal se articula com a tíbia, formando a articulação tarso-crural, ao oposto em que a fileira
eles têm algumas diferenças e também no nome. O metatarso nos bovinos ele é formado pela união de dois ossos metatarsianos, formando um grande metatarsiano. Se fusionam pelo osso metatarsiano 3 e 4 e apresentam a extremidade proximal, os relevos articulares para os ossos do tarso, né? Então na extremidade proximal eles se articulam com o tarso e na extremidade distal eles se articulam com as falanges. Isso. Dois condylos separados por um relevo se articulam com as falanges. Ele tem como função a parte da estrutura das patas traseiras do bovino e desempenha um papel crucial na distribuição do peso corporal dos bovinos. Ele absorve os impactos ao caminhar, correr e ficar de pé. E sua classificação é osso longo. Gente, voltando a falar das falanges amoides, anatomicamente, eles são iguais aos dos membros torácicos. Sendo que a proximal é a primeira falange, como é o comprimento, a medial é a segunda falange que fica entre proximal e distal e é um pouco menor, mais curto que a proximal, mas também bastante similares. E a terceira falange sendo a distal, modificada para se deitar ao baixo. E os sesamoides, lembrando, na primeira existem dois grandes sesamoides, na sesamoide proximal, e na distal é um em cada. Ou seja, dois ossos grandes na sesamoide proximal em cada osso, dois em cada osso, em cada dedo, e na distal, um osso menor em cada. E aqui fica para vocês nossas